Vamos lá. God Tier, muito bom. Mediano, ruim, uma bosta. Beleza? God Tier vai ser o meta, tá? Vamos começar por qual, mano? Por cima ou por baixo? Mano, vamos começar por cima que é mais fácil, mano. Vamos começar por cima que é mais fácil. Por baixo é polêmico, hein? Vamos lá. Primeiramente, cadê, mano? Cadê o homem? O homem continua no God Tier, velho. O Toji continua no God Tier. Por quê? Porque ele ainda dá muito dano. E qual que é a diferença dele pro Sung, por exemplo? Porque o Sung, duas habilidades do Sung, né, que é o C e o V, são cutscenes, né, são agarrões. E isso é muito ruim pra PVP, por exemplo. Porque no agarrão no PVP é meio difícil de utilizar, né? Enquanto o Toji, ele tem quase todas as habilidades dele, é dano em área, vários hits por segundo, tá ligado? E ele ainda tá dando muito dano. Então, o Toji ainda continua sendo God Tier, rapaziada. O Sung de 1 é muito bom pra boss, pra matar boss. Ele dá muito dano. Porém, o Toji ainda é muito forte, velho. Mano, cadê? Ah, tá aqui, ó. Então, já que eu já falei do Sung, já bota ele aqui, mano. Porque ele pra boss, quando ele crita, ele dá muito dano. O combo dele tá dando, quando crita, obviamente, tá dando mais de 100 milhões de dano. Então, não tem como ele não estar aqui, mano. E o Hakari, mano. E o Hakari também, pra combate, né? Ele é o melhor que tá tendo atualmente. Ainda continua muito forte. Apesar dos nerfs que diminuíram bastante o dano dele, mas ele ainda tá muito forte. O Toji tem V2? Não, ele tem o F, né? Você tem que fazer uma segunda missão para desbloquear o F, né, do Toji. E o F dá bastante dano, aumenta o dano dele bastante. E o F, apesar de ser uma cutscene, ele não conta como cutscene, tipo, não é um agarrão, você consegue bater no cara apertando o F, você bate. Não precisa necessariamente dar um agarrão no cara, entendeu? Então isso o F do Toji é bem roubado também por conta disso. Agora vamos pro muito bom. Eu acho a katana do Yami, apesar de ter sido decepcionante quando lançou, ela é muito boa. Ela é bem boa. Ela dá bastante dano, apesar de ter sido decepcionante. Ela recebeu alguns buffs quando lançou e tal. Ela foi decepcionante, mas em quesito dano ela dá um bom dano, mano. Eu gosto bastante dela, mano. A espada do Igris não é God? Não. A espada do Igris, ela dá... Não me entendam mal, mano. Ela dá muito dano. Ela dá muito dano. Porém, existe um grande problema na espada do Igris. E por isso que eu vou botar ela no mediano. E qual que é o problema dela, que eu vou mostrar aqui pra vocês, mano. Cadê? Vamos cá. Espada do Igris. O Z dele é ruim, porque ó, você dá um avanço muito demorado e depois dá o dano. Tipo, esse avanço é muito longo, mano. No PVP, ou até às vezes pra matar um boss, é meio ruim, velho. Tipo, isso aqui pra PVP, você ficar dando essa corridinha pro lado, em vez de só dar o dano logo, é meio ruim. E tem o outro problema que as duas últimas habilidades dele, o C e o V, são cutscenes também. As duas são agarrões. Então ele é péssimo para PVP, apesar de dar muito dano em boss. Então ele é meio que só bom para matar boss, assim, para farm e tal. E até para farm não é tão bom por conta desse avanço aqui. Esse avanço aqui é muito longo. Mas em dano bruto ele dá muito dano, né? Mas é por isso que eu deixo ele ali no mediano por conta disso, mano. E o Yami no muito bom. E temos dois gigantescos que eu gosto muito deles. E é o... Cadê? O Sukuna e o Gojo, mano. Sukuna e o Gojo Shibuya. Eles são muito bons pra poder.
O Sukuna eu até deixo um pouco mais pra... Não, o Sukuna eu vou deixar aqui, mano. Eles são muito bons pra poder, mano. Apesar do Hakari ter chego, tipo, desbancando eles ainda dão bastante dano, mano. Eles dão muito, muito dano. Então, eu ainda recomendo eles, se vocês não conseguirem pegar o Hakari. Apesar de pegar o Hakari ser fácil, né? E aqui eu já vou deixar no mediano também o Asta e o Vidente Divino, mano. Eu tenho os itens do Yami? Não tenho, mano. Por que no mediano? Por quê? Porque já tem o Sasuke, cadê o homem? A Kusanagi e o Yami, né? A Kusanagi e o Yami são extremamente fortes. Dão muito dano. Então, eles já tomaram o posto do Asta e do Vidente, mano. O Yami e o Kusanagi num combo dá tipo 30 milhões pra cima, entendeu? E o Asta e o Vidente Divino já dá tipo 15 milhões atualmente. Eles já ficaram defasados no meta. Beleza? É por isso que eu acho isso. O Vênus do Noah, apesar dele estar no banner, ele é mediano também, porque ele até dá um dano considerável, só que quase todas as habilidades dele é cutscene, mano. É bem duvidosa. Eu até pensei em botar ela no ruim, mas eu vou deixar no mediano porque o dano dela até é ok, mano. Mais atrás do Asta e do Vidente Divino, que são melhores que ela. Agora em poder, mano. Deixa eu botar um poder, né? Tô falando muito de espada, velho. Cadê o Jimori? O Jimori, ele é bem bom, mano. Eu gosto dele. Ele dá bastante dano. Ele dá muito dano. Apesar... E ele tá no banner atualmente, tá? Só que, apesar de ele dar muito dano, tem um que é mais forte que ele, que é o Naoya, mano. O Naoya, ele é bem mais forte que ele. O Naoya é muito bom. É verdade. Por conta do Naoya, o Jimori fica no mediano, mas na frente do Vênus do Noah. O Naoya fica aqui atrás do Sukuna e do Gojo. Mas o Naoya é muito bom. Só que o Jimori... Pô, o Jimori é bom também, mano. O Vidente Divino é melhor que o Asta. Vamos deixar assim. Assim tá bom. O Naoya, ele é bem bom, mano. E tem o Kenshin. O Kenshin, ele é variável. Por quê? Porque o Kenshin, pra matar boss e tal, né? Ele não é tão bom assim, velho. Ele não dá um dano absurdo. Só que pra PVP, ele é um monstro, mano. Porque o PVP dele, ele tem uma habilidade de counter. E quando a pessoa te bate, você devolve o dano. Isso é muito roubado, mano. Então ele fica entre os dois, mano. Se você for usar pra PVP, ele é muito bom. Só que se for pra farmar e tal, ele é mediano. Então eu não sei onde eu deixo ele, velho. E agora? Eu vou deixar ele no mediano. Mas na frente aqui do Vênus do Noah, vamos deixar assim, velho. Acho que assim tá bom. E aí, Guzinho, beleza? E agora vamos pro... É muito difícil pegar o Sung? Mano, é um pouco. Dropar os itens, principalmente o Demon Lord Soul, é meio chatinho de dropar, mano. Bom, agora, deixa eu ver. Tem um Garou, já tava quase me esquecendo, o Garou. O Sung V1 é ruim? Não. Tipo, pro começo do jogo ele não é ruim não. Por isso que eu até deixo ele aqui no mediano, mano. Porque ele não é ruim. Ele é pra uma espada que ela é relativamente simples de pegar. Ela dá até bastante dano. Se você for iniciante e tiver ela, você tá bem no jogo. Porque ela dá bastante dano mesmo. O Garou, cadê o Garou? O Garou, acho que pra PVP ele é muito bom, mano.
Eu vou deixar ele aqui na frente do... Apesar do Jimori ter um dano até maior, o Garou ele é absurdo também, mano. Eu vou deixar ele aqui na frente do Jimori, velho. E temos também uma katana aqui na parte do mediano, que também é muito boa. Que é a katana do Yuta. Ela fica... Eu até acho ela melhor do que o Vênus do Noah, mano. Eu particularmente não gosto do Vênus do Noah, mano. Vou deixar ela aqui atrás. O Yuta é melhor do que a Dual Dagger. Apesar de ser, né, parelho ali, na minha opinião. Eu gosto das duas. Fica aqui no mediano, tá bom. Beleza? Você acha que Vênus do Noah é melhor que Yuta e Sangue V1? Depende, mano. O que eu não gosto do Vênus do Noah é que é, tipo, praticamente todas as habilidades dela é tipo uma cutscene, velho. Eu não gosto disso. É meio ruim de usar, velho. Eu prefiro o Yuta. Eu prefiro até a Yuta e a Dual Dagger no lugar da Vênus do Noah, mano. Sukuna Shibuya é melhor que o Gojo? Eu não acho. Por quê? Porque o Sukuna, ele tem uma habilidade... As habilidades dele, naturalmente, tem um tempo de recarga um pouco mais alto que o Gojo. E o C do Sukuna demora muito pra ele lançar, mano. Tipo, ele fica... Tipo, 4 segundos castando a habilidade. É ruim demais isso. Por isso que eu coloco o Gojo na frente. O Gojo tem um cooldown menor, você consegue bater mais com o Gojo. E eu acho que... Deixa eu ver se tem mais algum pra botar no mediano, mano. Deixa eu ver... Ah, eu vou colocar no mediano também o Shadow. Eu gosto do Shadow aqui no mediano, mas atrás de todo mundo. Lá ele. E o Aizen eu também gosto, mano, do Aizen. Acho que eu boto ele no mediano também. Os dois são equivalentes ali no meta atualmente. Apesar do Shadow ser o melhor do que o Aizen, dá mais dano. Os dois são meio que semelhantes ali, mano. Atualmente, né, no meta. E, olha aí, eu já tava quase esquecendo. Esse aqui pra poder, ele também ficar no mediano, é melhor do que todos esses. Melhor até que o Vênus do Noah também, que é o Todoroki. Todoroki, pouca gente fala dele, mas ele dá um dano legal, tá? Vou deixar ele aqui no mediano, mano. O Todoroki, ele não é ruim, velho. Ele fica aqui na frente do Aizen, do Shadow e do Vênus do Noah. Eu sou hater do Vênus do Noah, mano. Agora, tem essa aqui, essa abençoada Solen Lamente. Solen Lamente, ela é meio chato de pegar porque é no gacha, você pode gastar seu dinheiro inteiro por ela e ela não vale tanto a pena assim, mano. Eu vou deixar ela no ruim só porque pra pegar ela é meio difícil, velho. E ela não vale tanto a pena. Tem gente que gastou mais de 100 milhões de dinheiro e não pegou ela. E ela não vale 100 milhões de dinheiro, mano. E eu vou deixar ela no ruim só por conta disso, porque pra pegar ela é chato, né? No gacha, né? Por isso que não vale a pena. E falando de gacha, já boto os dois aqui, mano. O Zangetsu e a Tensa Zangetsu. Não vale a pena. Beleza? Se eu tenho olhos de Rikugan, não sei, mano. Tem que ver. Então... O Tensa Zangetsu e o Zangetsu eu coloco no ruim, porque é gacha. Você precisa do Zangetsu pra pegar o Tensa Zangetsu. E às vezes você gasta muito recurso pra uma espada que não vai te devolver, tá ligado? O dano que ela te devolve não é equivalente ao que você pode gastar por ela. Beleza? Agora o Metal Bat, eu achei uma bosta, pra ser sincero, mano. Achei o Metal Bat uma bosta. E a Abyss Breaker, uma bosta também, mano. Abyss Breaker, porque pra pegar ela é chato. Você tem que ficar pescando, invocando boss e pescando.
Tipo, é uma bosta e não vale a pena. O dano que ela dá também é pouco. O Kaneki é uma bosta também. Essa atualização aqui, esse cara veio no hype e é uma bosta. Não dá, já, né? Não vale a pena. O Hellsing, a espada do Hellsing, vou deixar no ruim, mano. Porque ela foi limitada, só que o dano dela já meio que já passaram, né? Praticamente, quase tudo passou já o Hellsing, mano. Ela só é boa pra colecionar mesmo. E falando em boa pra colecionar, o martelo da Herta, né? Fica no ruim também por conta disso. A Kafka eu vou deixar no mediano, mano. Eu vou deixar ela aqui na frente aqui do Vênus do Noah. Kafka ela é mediana, ela dá um dano bom. Talvez na frente do Todoroki, vai. Aqui, na frente do Yuta. Pronto, aqui é o melhor lugar dela, mano. Kafka é legal. E lembrando que tanto a Kafka quanto a Herta. Acho que a Herta não, hein, mano. A Kafka você consegue pegar apenas por trade atualmente. Ou se eles voltarem com o banner, né? Mas só por trade, não tem mais como craftar ela. O que mais? Mano, outro que é uma bosta é o Anforal, mano. O Anforal eu esperava mais quando eu peguei. Eu achei que ele não é tão bom, as habilidades não são tão boas. Não dá tanto dano. O Anforal... Eu não tenho a rede. Não tenho, mano, não tenho. O Anforal... Eu fiquei decepcionado, mano. Pra pegar ele, você tem que estar diamante, matar o Shigaraki não sei quantas vezes. E não compensa. Não compensa, o Anforal não compensa, mano. O Akaza eu vou deixar aqui no ruim, mano. Por quê? Porque pra iniciante ele é bom. Vou deixar ele aqui... Vou até deixar aqui na frente desses caras. Por quê? Porque pra pegar ele não é tão difícil. É relativamente tranquilo. E ele é bom no começo, mano. Não é ruim, não. Então eu vou deixar ele aqui na frente desses carinha aqui, mano. Valeu. Mano, a espada do Tanjiro. Vou deixar aqui no ruim, mano. Porque ela também... Ela não é difícil de pegar. E não dá muito dano. Então eu vou deixar ela só no ruim. Por conta da facilidade que é pra pegar. E o dano dela é qualquer coisa. Então eu vou deixar ela no ruim aqui. Mano, o Sun Division. É ruim demais, mano. O que fizeram com meu mano, velho. Ruim demais o Sun Division, mano. Ruim demais. Pode ajudar a pegar as adagas do Rei Demônio? Posso te ajudar depois, mano. Sun Division é ruim. O Shigaraki. Eu vou deixar aqui no ruim, mano. Porque o Shigaraki... Eu achei ele um pouco melhor que o Anforal, mano. Na minha opinião. Então eu vou deixar ele aqui. Apesar dele ser ruim também. Beleza? O Ado. O Ado, mano, ele é uma bosta. O Ado é uma bosta. Beleza? O Grifon, eu vou deixar ele no ruim, porque ele é até bom pra farmar, mano. Quando você quer farmar Tanjiro, você deixa ele ali, ó, só no Z, tá ligado? Pra farmar Tanjiro ele é bom, eu vou deixar ele no ruim só por conta disso. Que ele tem utilidade. Spiritual Katana, vou deixar ela no ruim também, que é a espada que você precisa pra pegar o Yuta, né? Ela nem é tão ruim assim. Fica aqui no último. E a Dark Blade, a Dual Katana, é tudo uma bosta, mano. Tudo uma bosta. E agora isso aqui é tudo God, mano. O combate God Tier, combate e a katana do level 1. Combate e a katana do level 1 God Tier, mano. God Tier.
E é isso, mano. Essa é a tier list. Faltou alguma coisa? Ah, faltou o Gojo V1 e o Sukuna V1, mano. É porque eu não tenho mais. Esqueci de tirar o print. Mas eles ficam no mediano. É porque eu esqueci que eu não tenho. Mas o Sukuna V1 e o Gojo V1 ficam no mediano, mano. Eu acho que eu não esqueci mais nenhum. Tirando eles dois. Beleza? E é isso. Finalizamos o tier list, mano. Tem um tier só pra ele? Pode ser. Naoi é bom? Sim, mano. Tá bem aqui, ó. Muito bom. Tá aqui. Beleza? Então é basicamente esse o tier list.